O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo e o que muda a partir de agora? Pra mim, sabes? Pra mim muda tudo. E eu vou explicar o porquê antes de nós começarmos. Em 2022, quando o Brasil foi eliminado da Copa, esse foi um dos melhores anos da minha vida. Eu vou te contar essa história rapidamente, antes de nós abrirmos a Bíblia e começarmos a estudar a parábola do dia de hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Todo momento que nós estamos juntos aqui já é parte do estudo. Não acha que o estudo começa somente quando nós temos um ritual XYZ. Tudo aqui já é parte do estudo. 2022 era o ano em que eu estava voltando a produzir conteúdos para a internet, depois de um longo período parado, sem fazer nada. Você consegue ver esses posts até hoje. Eles ainda estão lá no meu perfil. E, embora eu não odeie futebol, eu confesso que eu não acompanho futebol, não acompanho o Campeonato Brasileiro, não acompanho nada de futebol. Mas eu também não sou nenhum hipócrita, eu não sou nenhum imbecil, não sou nenhum androide, para não ser tomado por esse sentimento de torcedor, esse desejo de vencer uma Copa que muitos dos brasileiros são tomados a cada 4 anos. É simplesmente incrível ver as ruas decoradas, as pessoas vibrando, as pessoas torcendo. Parece que se junta todos os tipos de classe, desde o pobre ao mais rico, todos estão, parece que focados em uma única coisa. Quem dera todos nós fôssemos assim por Yeshua. Parece que a cada 4 anos algumas pessoas mudam até a personalidade. Aqueles que são quietos, eles acabam se tornando bagunceiros. Aqueles que não entendem nada de futebol agora se tornam grandes comentaristas. E sinceramente eu posso dizer que em algum grau isso é o que acontece na minha casa a cada 4 anos. Mas ao que tudo indica, isso não foi o suficiente. Porque o Brasil, infelizmente, foi eliminado da Copa. E esse começo de live aqui não é um papo motivacional pra você, eu só quero te contar o que aconteceu comigo em 2022. Eu lembro de estar no banho em 2022 com um sentimento um pouco chato depois que o Brasil foi eliminado. Afinal de contas, eu queria que o Brasil ele ganhasse a Copa. Eu queria que nós tivéssemos mais um título. Embora aquilo na prática não fosse mudar muita coisa pra mim, a não ser o orgulho de poder bater no peito e saber que nós vencemos uma Copa. Eu queria que o jogo tivesse mais tempo, eu queria que o Brasil tivesse mais oportunidades. E não foi o que aconteceu. Nem em 2022, nem em 2026. E naquela época, sabe, é tão rápido quanto um relâmpago. Era como se um sentimento invadisse o meu coração. E naquele momento que esse sentimento invadiu meu coração, eu só conseguia pensar: eu ainda estou no jogo. Eu digo eu, Natanael. Eu ainda estou no jogo. Ah, Natanael, mas tu tá aí falando sobre jogo, etc. Sabes, não sejamos ignorantes. O apóstolo Paulo usa muito a analogia de esportes. Ele fala: combati o bom combate, guardei a carreira. Aliás, venci a carreira, guardei a fé. Ele fala a respeito de... Ele usa a analogia de esportes, inclusive, para que nós pudéssemos entender o que ele estava querendo dizer. Então não sejamos religiosos aqui. Mas naquele momento, eu pensei: eu ainda estou no jogo. Peraí, eu ainda estou no jogo. O juiz que apita o meu jogo, ele não deu só 90 minutos para mim. E naquele ano eu já tinha tido quase 30 anos em campo, quase 30 anos em jogo. E mesmo que eu tivesse só mais 24 horas, eu ainda estava no jogo, a bola ainda estava rolando. O meu juiz ainda não tinha apitado para acabar. E eu pensava constantemente: eu preciso marcar um gol. Eu preciso marcar um gol. Eu ainda não estou cansado. O jogo ainda não acabou. E esse sentimento, sabes, invadiu o meu coração de uma forma tão grande que ainda que eu olhasse para tudo aquilo que eu tinha feito e tudo aquilo parecia
que eram esforços em vão, parecia que eu chegava na frente do gol, como o Brasil ontem, e eu não conseguia adentrar as grandes traves do goleiro, parecia que tudo tinha acabado. Foi exatamente em meados de novembro, dezembro de 2022, que eu marquei um gol com os muitos conteúdos que eu produzia na internet, e esse conteúdo deu resultado. O Eterno me deu uma direção, como se ele fosse um técnico, me entregando uma estratégia. Eu executei essa estratégia, eu marquei um gol, e isso nos trouxe até o dia de hoje. Foi o motivo de, lá atrás, eu ficar talvez um pouco chateado, que fez com que esse ano fosse um dos melhores anos da minha vida. E o Eterno mudou a minha vida espiritual, pessoal, profissional, porque Ele pode usar especialmente tudo para que a nossa vida possa ser mudada. O que eu quero te falar? Eu sei que talvez muitos desafios aconteceram na sua vida. Muitos desafios ainda maiores do que o Brasil ter perdido a Copa. Eu já vi alguém comentando aqui, pra mim não mudou nada. Ok, pode não mudar nada. Mas talvez você tenha um desafio que é muito maior do que a Copa. Talvez você tenha um desafio de ter alguém num leito de morte, como por exemplo ontem, enquanto muitas pessoas estavam indo para suas casas para celebrar com as suas famílias o Jogo do Brasil, eu estava voltando de um cortejo fúnebre. Eu sepultei meu tio ontem. Talvez você tenha diversos desafios que você passa, mas você ainda está no jogo. Você ainda está no jogo. Bom dia para todos vocês que me assistem de todos os lugares do Brasil. Uma honra receber todos vocês aqui. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelo seu comprometimento. O pessoal aqui no Instagram está perguntando onde que é a live. Eu não sei, tá meio estranho no Instagram. Parece que tá travando no Instagram. Depois vocês confirmem para mim, pessoal do Instagram, se realmente tá travando. Parece que tá travando no Instagram para mim. Se estiver travando no Instagram, nós estamos ao vivo pelo YouTube. É só você entrar no YouTube e colocar Nathanael Knaben, que você vai ver. Não precisa de link. É só você entrar lá e você vai conseguir ver a live do dia de hoje. Obrigado pelo seu comprometimento, obrigado pelo seu carinho. Eu gostaria que você desfocasse um pouquinho do chat nesse momento, você fechasse seus olhos e você repetisse essas palavras comigo. Sou grato a Ti, Rei vivo e eterno, por ter restaurado a minha alma dentro de mim, com misericórdia. Tua lealdade é grande. Tua lealdade é grande. Ó, o pessoal falou, está travando bastante aqui no Insta. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o Insta aqui pra vocês, sabe? Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu só melhorar a live no Insta aqui. Na verdade, eu saí dela e eu vou iniciar novamente. Vamos ver se vai dar certo a partir de agora. Nós estamos aqui, eu quero que você já se prepare, porque nós vamos ler Mateus capítulo 20, versículos do 1 ao 16. Essas lives têm ficado longas, então eu vou direto ao ponto aqui, já tomei tempo demais. Sou grato a Ti. Sou grato a Ti, Tua lealdade é grande. Sou grato por estar vivo e poder estar aqui hoje. Amém, amém. Eu acredito que no Insta agora vai voltar a funcionar direitinho. Que mais de 50% das pessoas que estão aqui não são alunos da Escola de Grande Sabedoria. Pessoal do Instagram, se estiver travando muito, venha para o YouTube, ok? Seria uma honra estar com vocês aqui. Eu não caiu no Instagram, foi eu mesmo quem derrubei para poder reiniciar a live. Mas ao que tudo indica, tem algum problema aí. Todos os dias estão pegando bem, hoje não tá legal. Mas amém, sabes? Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16, parábola dos trabalhadores da vinha. Aí já temos essa grande afirmação para que nós possamos fixar aquilo que nós vamos estudar hoje. Nós precisamos parar de medir a graça do eterno Deus pelos esforços que nós mesmos
fazemos. Bom, Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Se você achou, digita aqui para mim, sabedoria. O reino do céu é como um fazendeiro que saiu ao nascer do sol para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou o pagamento de 1 denário, o valor normal de um dia de trabalho, e os mandou para a vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu os outros homens que não faziam nada na praça. Ele lhes disse: vocês também vão para a vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Por volta do meio-dia, e outra vez às 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Cerca de 1 hora antes do pôr do sol, ele saiu e encontrou ainda outros que estavam desocupados. Ele lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui sem fazer nada o dia todo? E eles lhes disseram: porque ninguém nos contratou. Vocês também. Ele lhes disse: trabalhem na vinha. Quando anoiteceu, o dono da vinha disse ao capataz: chame os trabalhadores e lhes pague o salário. Comece pelos últimos contratados e termine pelos primeiros. Os trabalhadores que vieram cerca de 1 hora antes do pôr do sol receberam cada um denário. Por isso, os trabalhadores que vieram antes esperavam receber mais. Entretanto, cada um deles recebeu apenas 1 denário. Quando receberam o pagamento, começaram a se queixar do fazendeiro. Os que vieram por último trabalharam apenas 1 hora, ao passo que nós suportamos o trabalho pesado sob o sol quente. Entretanto, o Senhor nos colocou no mesmo nível que nós. Mas ele respondeu a um deles: ei, amigo, eu não estou sendo injusto com vocês. Você não concordou em trabalhar hoje por 1 denário? Agora, receba sua recompensa, o seu pagamento e vá. Eu escolhi dar aos que vieram por último a mesma quantia que lhe dou. Não tenho direito eu de fazer o que eu quiser com aquilo que me pertence? Ou você está com inveja da minha generosidade? Dessa forma, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. A graça do eterno Deus, muitas vezes, ela pode ser para a pessoa que está com o coração endurecido. Presta atenção. A graça do eterno Deus pode ser, muitas vezes, para a pessoa que está com o coração endurecido, ela pode ofender aquela pessoa que endureceu o coração e acabou transformando a obediência em mérito. O Senhor foi justo quando ele entregou 1 denário para aquele que trabalhou o dia inteiro, e ele foi justo quando entregou 1 denário para aquele que trabalhou 1 hora antes do dia acabar. A parábola dos trabalhadores da vinha, ela começa com esse ponto em que já coloca tudo no lugar certo. O reino dos céus é semelhante a... Vamos ler aqui de novo? Mateus capítulo 20, na minha versão, fala: o reino dos céus é como um fazendeiro que saiu ao nascer do sol para contratar trabalhadores na vinha. Deixa eu ver o que a NVI fala, rapidamente aqui. Que eu li a minha Bíblia na versão judaica completa. Na NVI: pois o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores na vinha. Deixa eu ver o que outras versões ainda falam aqui. Vamos ver Almeida Corrigida e Fiel. Mateus capítulo 20. Gosto da Almeida Corrigida e Fiel porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família. Olha que interessante. É isso que Yeshua, é exatamente isso que Yeshua alguém falou assim, faltou um trecho no final, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esse trecho não tem na minha Bíblia judaica completa. Esse trecho não tem. Eu sei desse trecho, mas esse trecho não tem. E é muito importante que nós temos essa versão, por exemplo, Almeida Corrigida e Fiel, que fala: o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família.
Isso aqui é muito importante porque Yeshua, ele não começa a parábola falando do trabalhador. Ele não começa a parábola falando do salário. Ele não fala das horas trabalhadas, mas ele começa falando do dono da casa. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos perceber é que essa parábola, ela não existe para explicar como que trabalhadores recebem o seu salário. Ela existe, na verdade, para revelar como que o reino do Eterno funciona. Quando muitas vezes a bondade do Pai, ela entra em conflito com a nossa própria perspectiva do mérito. Um grande comentarista, Matthew Henry, ele traz uma observação aqui, que essa parábola, ela está ligada à frase que Yeshua tinha acabado de falar no capítulo anterior. Muitos primeiros são derradeiros e muitos derradeiros são primeiros. Essa frase, ela parece uma contradição. Os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros. Em outras palavras, como que alguém que chegou primeiro pode ficar em último, meu Deus do céu? O Brasil perdeu ontem. Aqueles que são os últimos são os primeiros. Como que isso pode acontecer? Parece um paradoxo. Como que alguém que chegou depois pode ser colocado na frente? E aí então Yeshua, ele abre uma história, né, uma parábola para nos contar de fato o que ele estava querendo falar. E ele não abre essa parábola para confundir, mas para expor uma coisa que somente a parábola poderia expor, que é o quê? O coração do homem, muitas vezes ele pode estar trabalhando na vinha, mas mesmo assim ele fica ressentido com a bondade do dono da vinha. Olha que interessante. Ele não fica angustiado porque o dono da vinha foi mal. Não. Ele fica angustiado porque o dono da vinha foi bom. E se nós formos sábios aqui, nós já temos aqui praticamente o centro daquilo que a parábola quer nos dizer. O perigo para todos nós não é trabalhar muito. O perigo, muitas vezes, é transformar o trabalho numa moeda contra a bondade do Senhor da vinha. Que foi o que aconteceu aqui. Existe aquela obediência que é fruto de gratidão, você quer honrar o eterno Deus, mas existe aquela obediência que talvez não seja nem obediência, mas que com o passar dos anos, ela começa a ser uma obediência como que quase que meritória. Ah, porque eu fiz isso, o eterno tem que fazer aquilo. Escreve algo para mim assim, ó. O eterno não me deve nada. Pelo contrário, nós que devemos a ele. Só porque, na medida em que nós começamos a obedecer, nós achamos que nós estamos tendo um crédito acumulado. Ah, mas eu orei essa semana inteira, mas eu jejuei essa semana inteira, mas eu li a palavra. Aí no final das contas, nós queremos ter algum tipo de barganha com o eterno Deus. Isso não vai funcionar. A pessoa começa servindo porque ela foi chamada, ela começa sendo devota, ela começa sendo íntegra, depois ela começa a servir como se Deus devesse algo para ela. Não. O Eterno não deve nada. Não deve nada para você. Você começou no trabalho, na vinha, como um trabalhador, mas daí termina diante do Eterno Deus como um cobrador. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A grande verdade é que a parábola dos trabalhadores da vinha, ela confronta esse lugar escondido do nosso coração. Que lugar é esse? O lugar onde você recebeu a graça, mas que por outro lado, você começa a fazer da graça como se fosse uma injustiça contra ti. Não. A vinha, ela não é nossa. E Yeshua diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, a um trabalhador, a um empresário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a vinha dele. É uma pintura muito simples que Yeshua coloca aqui. Como sempre, as parábolas são muito simples, porém muito profundas. A vinha pertence ao dono, o chamado parte do dono, o desejo de contratar trabalhadores é do dono, o trabalho acontece na propriedade do dono, o pagamento vem das mãos do dono, ou seja, ninguém entra na vinha como proprietário. Todo mundo que entra na vinha é trabalhador. Eles são chamados. Deus é a representação desse senhor aqui. Ele é o grande pai de família. Ele é o grande empresário que saiu para contratar trabalhadores para a vinha.
Ele que tem uma casa, uma vinha, um governo, a terra. Ele quem chama os trabalhadores, não porque ele depende dos trabalhadores, como se o Eterno estivesse carente da nossa força, mas porque ele quer ser bondoso com esses trabalhadores, ele quer abençoar a vida desses trabalhadores. Ele nos tira de uma vida de ociosidade, ele nos dá lugar, oportunidade, ele nos dá um trabalho, ele nos dá um propósito, ele nos chama para trabalhar em algo. No fim, isso também faz um bem para nós todos, porque nós vamos receber recompensas destes trabalhos. Então, isso muda a forma como nós enxergamos o trabalho a partir de agora. Trabalhar para o Eterno, escreve isso para mim, trabalhar para o Eterno não é fazer um favor para Deus. Não. É você ser arrancado de uma vida que não tinha frutos, que não tinha propósitos, e agora você está sendo colocado numa vida que pertence a Ele. É importante a gente notar aqui, sabe, que os trabalhadores eles estavam na praça. E a praça, aqui no contexto histórico-cultural, significa o quê? Um lugar de espera, um lugar de movimento, um lugar de conversa, um lugar de negociação, de conexão. Pessoas paradas esperando oportunidades. Era como se fosse um balcão de negócios. Isso aqui tem uma aplicação espiritual. Antes do chamado do Eterno Deus, onde é que o homem está? Ele está ocioso em relação ao grande propósito para o qual ele foi criado. O homem está errante, o homem está andando sem direção. A pessoa pode estar muitas vezes ocupada buscando um caminho e pela sua muita ocupação, ela pode ainda assim estar ociosa espiritualmente, pode trabalhar muito, e aí agora eu falo também com muito cuidado para pessoas que são ativamente religiosas, isso é muito bom, mas você pode estar trabalhando muito, estar produzindo muito, fazendo muito dinheiro, resolvendo muitos problemas, sustentando uma rotina inteira de forma disciplinada, mas não estar fazendo nada daquilo para o qual você foi criado diante do Eterno para fazer. Porque a ociosidade, nesse sentido aqui, não era simplesmente uma falta de atividade. Não é simplesmente a falta de trabalho, a falta de produção. Muitas vezes é a falta de uma direção correta, a falta de propósito. Agora, o pecado, sábia, também dá trabalho. A vaidade dá trabalho. A comparação dá trabalho. A construção de uma imagem falsa dá trabalho. Viver longe da presença de Deus é uma vida que dá trabalho. É uma vida dura. Só que é um trabalho sem fruto eterno. Você vai ralar, vai suar, mas não tem frutos eternos. É um movimento que você faz sem uma vinha. É você somente suar sua camisa, sem qualquer tipo de obediência. Você enche a tua agenda, mas no final das contas a tua alma ainda continua vazia. Você não tem propósito, você se sente vazio por dentro. E é aí que o dono da casa, ele sai e chama. Ide vocês também para a vinha. Sábios e sábias, isso não está falando sobre trabalho. Esse é o chamado do Evangelho. Não é apenas venham receber. Na verdade é venham trabalhar. Não é somente vocês estão sem propósitos, venham ser consolados. Não. O Eterno está nos chamando para darmos frutos. O Eterno, ele não nos chama para termos uma fé de verniz, só de decoração. Não, ele nos chama para ter uma vida útil. A antiga sabedoria, em Devarim, em Deuteronômio, vai nos dizer que nós não podemos nos apresentar diante do Eterno Deus de forma inútil, de forma em vão. Nós precisamos ser úteis. A grande verdade é que o Eterno não precisa de nós para nada. Isso é um fato. Porém, quando ele te chama, ele espera que você seja útil. E ele vai te capacitar para que você seja útil. Ele não queria que Yosef Hatzadik, José do Egito, José o Justo, ele não queria que José fosse rico. Ele queria que José fosse útil. Ele não queria que Salomão fosse rico. Ele queria que Salomão fosse útil. Por isso que ele deu riqueza para José, ele deu riqueza para Salomão. Ou seja, o Eterno nos tirou daquela praça de negociação onde nós estávamos e ele nos colocou no serviço.
A parábola mostra esse dono saindo em diversos momentos do dia. Ele sai de madrugada, depois por volta da 3ª hora, como diziam algumas versões, depois por volta da 6ª hora, depois por volta da 9ª hora, e aí por fim ele sai próximo de acabar o dia. Uma linguagem bem simples. Ele chama trabalhadores no começo, no meio e quase no final do dia. Tem duas camadas que nós precisamos interpretar quando nós estamos lendo essa parábola. A primeira camada, os judeus foram chamados primeiro, dentro da história da aliança. E os gentios, eles foram chamados depois, sendo admitidos aos mesmos privilégios que os judeus teriam. Ou seja, os judeus foram os trabalhadores contratados de madrugada, enquanto os gentios foram os trabalhadores chamados para trabalhar quase que no fim do dia. E isso, sábios e sábias, foi um escândalo para muitos judeus. Inclusive para alguns que criam, porque a graça estava tornando os gentios cordeiros, aqueles que eles não esperavam ver no mesmo lugar. A segunda camada que nós precisamos notar aqui é que o Eterno chama pessoas em momentos diferentes da vida. Alguns são chamados ainda muito jovens, alguns são chamados no meio da caminhada, quando eles já gastaram muitas vezes anos em buscas, em prazeres, em projetos sem Deus, e outros são chamados muito tarde, faltando pouquíssimo tempo para o dia acabar. Especialmente quando o dia está quase terminando, eles são chamados. E aí, aqui a parábola é ao mesmo tempo um consolo e uma advertência para nós. Por que ela é um consolo? Ela é um consolo porque ela mostra que ninguém deve ser desprezado porque chegou tarde. Eu não quero que você despreze a sua própria idade. Eu sei que muitas pessoas aqui... quantos aqui tem mais do que 60 anos estão aqui? Quantos aqui tem mais do que 60 anos? Digite sua idade aqui, se não for incômodo para você, é claro. A sua idade não deve ser um motivo de desprezo. E quem é mais novo não deve desprezar quem tem mais idade. Não. Você não pode desprezar, sabe por quê? 63. 61. Várias pessoas dizendo o meu aqui, 65, 65, 64, 66, 70 anos. Olha que exemplo. 70 anos estudando as palavras de Deus. 73 anos aqui, quem dá mais? 73 anos estudando as palavras do eterno Deus. Logo pelo amanhecer. Esse é o fruto de uma vida. Aliás, esta é a evidência de uma vida que dá frutos. Acho que 73 é o máximo que nós temos aqui hoje. Essa é a evidência de uma vida que dá frutos. A Margarete falou, eu fiz 56 ontem. Que o Eterno te abençoe, feliz aniversário. 61 anos, 67 anos, 72 anos. Olha que interessante. Deixa eu te falar uma coisa. Não considere motivo de, mas eu tenho 70 anos, ou tenho 50 anos, ou então eu tenho 30 anos. Eu aconselhei alguns jovens na última semana de 20 e poucos anos. Jovens que muitas vezes estavam pensando em desistir. Nilza Pereira, 73, completando hoje. Parabéns, Nilza. 73 anos. Eu aconselhei alguns jovens que tinham menos de 50. 23 anos, 24 anos. E pensando em desistir, a carreira está apenas começando. Deus escolhe tanto aquele que tem 20 anos, quanto aquele que tem 80 anos, como Moisés. Tem alguém que tem 80 anos? Tem alguém que tem 80 anos? Natália, mas eu já tenho 80 anos. Será que dá tempo ainda? Dá. Sabe por quê?
Porque Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Não era nem quando Isaac nasceu, porque Isaac era o filho da promessa. Mas Ismael não era. Agora, o trabalho, o projeto de vida que o Eterno Deus tinha para com Abraão, com 86 anos, começou a vir a ponta do iceberg. Ou seja, nós precisamos entender que, enquanto há vida, há esperança. O meu conselheiro pessoal, ele tem 82 anos. 82 anos. E o meu avô, se ele estivesse vivo, infelizmente ele morreu de forma muito trágica, mas se ele estivesse vivo ainda, ele talvez teria perto dessa idade. E ele talvez estaria indo mais para um cansaço do que para uma vida de tentar produzir mais coisas. Agora, o meu conselheiro, esses dias eu liguei para ele, ele estava lendo, ele falou: Nathanael, eu estou lendo um livro atrás do outro. Eu estou fazendo como se fosse uma biblioteca mental. E aí eu falei com ele, mas, puxa vida, o meu avô, se ele estivesse a sua idade, se ele estivesse vivo, ele talvez já estaria finalizando a carreira dele. E aí o meu conselheiro falou: Nathanael, a grande verdade é que eu ainda tenho um futuro. Por mais que esse futuro sejam 24 horas, por mais que sejam 48 horas, uma semana, um mês, um ano, eu ainda tenho um futuro. Por quê? Porque o Salomão já dizia que enquanto a vida é esperança, o Eterno pode chamar alguém que passou grande parte do dia parado na praça. A graça pode alcançar alguém que perdeu muito tempo, que desperdiçou oportunidades, que acha que parece que é tarde demais. O Pai ainda sabe chamar naquele momento em que muitas vezes ele está quase próximo de finalizar o dia. Mas isso também é uma advertência para nós, por quê? Porque ninguém deve usar essa hora. O Eterno pode me chamar lá no final do jogo, lá no final do dia. Isso não deve ser uma desculpa para nós adiarmos a obediência. Aqueles homens da última hora, eles não haviam recusado chamados interiores. Eles falaram: mas ninguém contratou a gente. Presta atenção, isso é diferente de alguém ouvir o chamado na primeira, na terceira, na sexta hora, ou seja, no começo, no meio do dia, e resistir a esse chamado. E aí depois presumir que ele vai poder controlar o tempo da graça. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O tempo para uns é diferente do tempo para outros. Tem pessoas brincando com o fogo dizendo: eu vou testar, porque às vezes tem pessoas que vão morrer quase que na última hora, tem pessoas que vão ser chamadas na última hora. Toma cuidado, porque você pode não ser uma dessas pessoas. As parábolas, elas não são alertas sobre o mundo dos mortos, elas são alertas para aqueles que estão vivos. A grande verdade é que a graça tardia, ela existe, mas ela não foi criada para eliminar uma procrastinação espiritual. Escreve aqui, ó. Eu preciso parar com a procrastinação espiritual. Por quê? Você nunca sabe o dia no qual você vai ser chamado. E se for hoje? Essa graça tardia, nós vemos que ela existe aqui. E Yeshua conta essa parábola justamente para deixar isso claro. Alguns foram chamados no começo, outros foram chamados bem tarde, quase que o dia estava finalizando. Agora, você sabe se você vai ser chamado no começo ou no dia que está finalizando o dia? Quando o dia está finalizando? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez o chamado para sua vida é hoje, a hora é agora. O dia de tomar a decisão não é amanhã de manhã. O dia de tomar a decisão é amanhã do dia de hoje. Uma coisa é você ser alcançado tarde. Outra coisa é ficar brincando com o chamado do Eterno Deus como se o amanhã te pertencesse. Não pertence. Por isso que a palavra certa para hoje, ela continua sendo agora. A decisão que você pode tomar, a melhor decisão que você pode tomar é ontem. A segunda melhor. Desculpa. Eu sempre falo que a melhor hora para alcançar sabedoria é ontem. A segunda melhor hora é hoje, é agora. Se você ouve a voz do Eterno hoje, então hoje é o dia de responder, não é dia de ponderar, sabe? Não é tolice da nossa parte ficar transformando a paciência do Eterno Deus numa agenda pessoal nossa.
Cada um tem uma vinha para cuidar. Quando o dono diz, ide para a vinha, ele está chamando aqueles homens para um trabalho real. E a igreja, a nossa vida espiritual, a nossa vida de piedade, e quando eu falo sobre a igreja, eu não estou falando sobre a instituição, eu estou falando sobre o corpo de Yeshua. A igreja é a vinha do eterno Deus. Ela precisa ser plantada, ela precisa ser cuidada, regada, protegida, podada, cercada, limpa e conduzida para dar frutos diante do eterno Deus. Mas isso também é aplicado aqui de forma pessoal para nós. Cada um de nós tem uma vinha para cuidar. A nossa própria alma é uma vinha. A nossa casa é uma vinha. O nosso chamado é uma vinha. A nossa responsabilidade diante do eterno Deus é uma vinha. Isso aqui é muito prático, sabe? Entendam isso. Por quê? Tem muita gente que quer discutir sobre qual recompensa que eu vou ganhar, mas não quer cuidar da vinha. Ah, qual vai ser o meu galardão, mas não quer cuidar da vinha. Presta atenção nisso. Ah, qual é a posição que eu vou tomar no reino? Onde é que eu vou estar no reino? Mas não quer falar sobre o fruto. Quer ser reconhecido como um grande trabalhador da obra, mas vive deixando que a própria alma seja tomada por mato. A sua vinha está cheia de mato, está cheia de pedra, está abandonada. O chamado do reino não é para pessoas que são fascinadas por títulos. Muitas vezes pessoas trabalham porque elas vão conseguir uma boa posição na igreja, elas vão conseguir ser bem vistas. Eu vou em vários lugares, ainda que, embora eu tenha eu reconheço que talvez a minha unção, o direcionamento que o Eterno tenha me dado, é um direcionamento mais mestral. Eu não acho que é pastoral, eu não acho que é evangelístico. Eu acho que é um direcionamento mais mestral, mais na linha de mestre, de ensinar. Eu gosto muito de ensino, apesar de que eu lutei muitos anos contra isso, mas eu gosto muito de ensinar. Eu me sinto confortável, é uma posição que eu acredito que o Eterno me usa. Muitas pessoas, quando eu vou pregar, me chamam, ô pastor, ô isso, ou aquilo. Sou bem sincero, Natanael, o que tu és? Eu sou o Natanael. Eu amo o fato de ser o Natanael. Eu amo o fato de ser o Natanael. Ele fala para Isaías, Isaías, eu te chamo pelo nome. Ele não chamava Isaías pelo título, mas era pelo nome. O Eterno me conhece pelo meu nome, e não pelo título que eu posso carregar. Trabalhar na vinha não é para gente fascinada por título. É para trabalhador disposto. Escreve aqui, ó, eu sou um trabalhador disposto. Trabalhar na vinha envolve você podar, envolve você estar limpando e presta atenção, podar dói. Trabalhar na vinha envolve cavar, e cavar vai de fato cansar as tuas mãos, vai sujar as tuas mãos. Envolve você limpar, e limpar a sujeira muitas vezes acaba afastando pessoas que estavam próximas de você. Envolve regar essa vinha, e regar envolve a disciplina de você estar fazendo todos os dias, envolve proteger, ficar vigilante. Então, quando Yeshua fala de trabalhadores, ele está nos lembrando que o reino não é um lugar para espectadores espirituais. Há um serviço, há uma responsabilidade, existe uma parte prática, existe uma vinha que precisa ser cuidada. Um homem, ele pode ficar ocioso a vida inteira e ir ocioso para o inferno. Agora, aquele que foi selecionado para estar indo para o céu, a vida dele vai ser uma vida ocupada. Pode perceber, não é um ocupado com ativismo religioso, não. Mas ele também não vai estar ocupado com uma vaidade religiosa. Ele vai estar ocupado com o trabalho que nasce daquele chamado que o Eterno Deus entregou para ele. A pergunta que nós precisamos fazer aqui é, você saiu da praça? Você saiu do balcão de negócios e foi para a vinha? Porque tem muita gente que está ouvindo a linguagem do reino, está ouvindo as palavras do reino, frequenta ambientes do reino, conhece o vocabulário do reino, fala muito sobre o reino, mas vive como quem está lá no balcão de negócios ainda esperando ser contratado. Vê o momento, comenta sobre o momento, critica quem trabalha, faz comparação de salários, mas nunca entra profundamente na vinha. A grande verdade é que o chamado
não é só para pertencer ao ambiente. É de fato para obedecer a uma direção que o Eterno Deus te deu, sabe? O denário era justo antes da comparação. O dono ele combina aqui com os primeiros trabalhadores 1 denário por dia. Esse era o pagamento diário comum. E eles aceitaram. Eles entraram na vinha sabendo aquilo que eles iam receber. Não teve letras miúdas no contrato. Não teve, mas pode ser que isso... Não, nada. Não teve engano, não teve exploração, não teve quebra de contrato, não teve enganação. Sabes e sabes, a live no Instagram está travando muito. Muito, sabes? Venham para o YouTube, vocês que estão no Instagram. O que vocês acham? Travando bastante, não sei o que está acontecendo hoje. Mas travando bastante. É só você entrar no YouTube e digitar. Pelo Instagram aqui, pessoal que está no Instagram, tá ok para vocês acompanhar assim tudo travado? Deixa eu só fazer essa pergunta aqui pro pessoal do Instagram. Tá ok para vocês que estão tudo travados? Se tiver ok, eu continuo. Se tiver ruim, eu vou derrubar a live do Instagram. Porque nós somos cerca de 100 pessoas aqui no Instagram que poderiam estar conosco no YouTube. No YouTube tá normal. O pessoal tá falando. No YouTube tá completamente normal. Então saia do Instagram e vem aqui pro YouTube, sabe? Se você está no canal das Parábolas de Yeshua no Instagram, eu mandei o link da live de hoje lá. Alguém falou, no YouTube estou sem imagem. Atualiza a sua página aí, sai e entra de novo, porque aqui tá com imagem. Eu botei, inclusive, o paletó. Sabe esse paletó aqui, inclusive? Eu usava ele há cerca de 11 anos atrás. Vai fazer 12 anos que eu uso esse paletó. É o paletó do meu casamento. É o paletó que eu casei. Então, o dono da vinha, ele chama pessoas para o começo do dia, para trabalhar no começo do dia. Depois ele chama pessoas no meio do dia e chama pessoas no final do dia. Ele encontra outros parados no final do dia e também envia para a vinha. E ele faz um acordo com cada um desses grupos. No fim do dia, ele manda pagar os trabalhadores, começando pelos últimos até os primeiros. Olha que interessante. A ordem de pagamento já é parte da mensagem que a parábola quer nos entregar. Se os primeiros recebessem primeiro, eles iam embora satisfeitos. Talvez eles nem saberiam que salário seria pago para os últimos. O denário estaria certo, o contrato teria sido honrado. Aliás, como ele foi honrado, o problema só apareceu por quê? Porque eles viram o que os últimos receberam. Ou seja, antes da comparação, o denário já era justo, o salário era justo. E depois da comparação, o denário pareceu pouco, parece que era injusto. E esse é um dos pontos aqui mais profundos da parábola. A comparação, ela tem o poder de você transformar a sua gratidão em murmuração. Sabe, prestem atenção nisso. Tá tão boa a conexão que estou trafegando de moto e ouvindo a live. Aí é loucura, sabe? Roger, aí é loucura, sabe? Toma cuidado, pelo amor de Yeshua, toma cuidado com essa moto aí. Eu amo moto, mas depois que eu caí em 2017, vendi e já era. Sabes, eu vou derrubar a live do Instagram. Porque cada vez que trava, eu tô vendo aqui no meu replay, cada vez que trava eu tô ficando com uma expressão assim, ó. Então não tá legal, sabes? Me perdoem, sabes, do Instagram, vai ter replay da live de hoje, mas vocês que estão no Instagram, voltem para o YouTube. Trabalhadores da vinha, voltem para o YouTube. Amém? Que o Eterno Deus abençoe vocês. Vamos lá. Seguindo aqui. Olha que interessante. A comparação, ela tem o poder, muitas vezes, de transformar a gratidão em murmuração. Ela tem poder. Você é grato, mas acaba murmurando. Por quê? Porque está se comparando. Sabe, se eu posso dar um conselho para vocês parem de seguir algumas pessoas. Se for necessário,
Parem de seguir até o Natanael. Sabe por quê, sábios? A comparação pode transformar aquilo que o Eterno te deu em murmuração. Você fica se comparando. E a comparação não vai mudar aquilo que você recebeu. A comparação vai mudar a forma como você enxerga aquilo que você recebeu. Os sábios dizem que felicidade não é você desejar coisas que você não tem. Felicidade é você começar a desejar as coisas que você já tem. O primeiro trabalhador ele não ficou mais pobre porque o último recebeu um denário. O pão da casa dele não diminuiu, o acordo não foi quebrado. A promessa feita a ele foi cumprida pelo Senhor da vinha. Agora, quando ele ouviu a bondade do dono alcançando o outro, o que era suficiente para ele, começou a se tornar ofensivo. É assim que um olho mau funciona. Ele não sofre apenas com a própria falta. Ele sofre com a bênção do outro. E aí, no texto grego, a pergunta do dono aqui é muito forte. Ela tem uma expressão como que quer dizer: o teu olho é mau porque eu sou bom? É isso? Os teus olhos se tornaram maus porque eu fui bom? Algumas traduções explicam isso como quem quer dizer assim: tá, você está com inveja porque eu fui generoso? A tradução até nos ajuda aqui, mas o quadro literal que nós temos pintado, ele é muito profundo. O problema não estava na mão do dono. O problema estava nos olhos do trabalhador. O dono foi bom, ele foi justo, e o trabalhador enxergou tudo mal. Isso precisa ser um confronto para todos nós aqui. Isso precisa ser um confronto. Porque muitas vezes a nossa crise, ela não nasce daquilo que Deus fez conosco, não. Mas ela nasce do quê? Do que nós vimos o eterno Deus fazer com outras pessoas. Você estava até bem com o que você tinha, até que você vê alguém recebendo algo que você achou que só você deveria receber. Você estava em paz com o seu caminho, até perceber que alguém chegou depois e foi honrado. Você estava grato pela sua história, até você começar a medir a história do outro. Não, peraí, ele não pode receber isso. Você estava satisfeito com o denário que você tinha recebido, até que a graça do Eterno acaba revelando o que havia nos teus olhos quando ele dispensa a graça com outra pessoa. A grande verdade é que comparação é uma lente doente. Escreve aqui, ó. Comparação é lente doente. A grande verdade é isso. É que a comparação é uma lente doente e ela vai fazer com que você fique amargo. Ela pega uma bênção real e ela faz com que aponte o dedo. Transforma no quê? Em acusação. Em uma acusação imaginária, inclusive. Por quê? Porque isso nem é real. Ela pega a bondade do eterno Deus e faz com que essa bondade entre no banco dos réus. Ela faz a alma perguntar, tá, por que ele? Quando na verdade a pergunta certa seria, por que eu também fui chamado? A murmuração, ela está sempre buscando acusar a graça do eterno Deus, a misericórdia do eterno Deus, a bondade do eterno Deus, como uma injustiça. Quando os primeiros trabalhadores receberam o mesmo denário, eles murmuraram contra aquele pai de família. Eles disseram, não, mas esses caras aí, eles trabalham só uma hora e tu igualaste eles conosco? O que nós suportamos de fadiga e de calor o dia inteiro? É importante nós prestarmos atenção aqui que eles não dizem, ah, o senhor descumpriu com o combinado. Porque não, o combinado foi cumprido. Eles não dizem, ah, nós recebemos menos porque talvez tu prometesse algo e entregou diferente. Não, eles receberam exatamente aquilo que foi prometido. Agora, o que eles dizem de verdade? Tu os igualaste conosco. Ou seja, o escândalo, sábios e sábias, não foi receber pouco. O escândalo foi ver o outro sendo igualado a eles. E aí aqui, a parábola ela vai tocar numa ferida, que pode ser a ferida de muitos de nós hoje.
que é uma profunda ferida da religiosidade. Existem muitas pessoas que não se incomodam somente com a injustiça. Elas se incomodam com a igualdade, quando a igualdade beneficia alguém que eles julgam inferiores. O problema não é nem o denário, não é nem o salário. O problema é o orgulho ferido por ver o último sendo tratado com dignidade. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei no início do ano. Talvez alguns de vocês vão lembrar. Os alunos do BDR que estão aqui, eles vão lembrar disso. No início do ano eu falei algo. Esse ano vai ser um ano cercado por distrações. É o Nicolás Maduro sendo preso, é a Copa que não sabe quem ganha, quem perde. Nós já sabemos que o nosso Brasil já foi eliminado. Daqui um pouco, sabes e sábias, nós vamos ter o quê? Eleições. Daqui a pouco ter virado do ano e acabou o ano. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aí é ET que aparece, não aparece. Tudo é distração esse ano. Vai chegar as eleições e começa aquelas grandes brigas de esquerda contra a direita. Começa a atacar um outro e você não admite que uma pessoa que é de um partido contrário ao seu possa ser salva pelo eterno Deus, ser transformada pelo eterno Deus, abandonar ideologias que são contrárias às palavras de Deus. Não, misericórdia para mim, mas justiça para eles. Eles têm que pagar, eles têm que morrer. Não, ele não tem que ter piedade do fulano, do cicrano, não tem que ter piedade de quem é de esquerda, não tem que ter piedade de quem é de direita, não tem que ter piedade. Por quê? Porque a misericórdia é só para você, queridão? Ô bonitona, ô merecedora da graça, as tuas obras são boas o suficientes para que o eterno Deus olhe com mais bondade para com você do que para com o outro? Sabes, eu fui, talvez, se pudesse, talvez me crucificar, o pessoal me crucificaria. Quando, no dia 7 de outubro de 2023, um dia terrível para Eretz Israel, para a terra de Israel, um dia terrível para Jerusalém, quando o grupo infeliz terrorista Hamas entrou em Israel, atravessou pela faixa de Gaza e eles destroçaram Israel. Eles fizeram uma brutalidade com Israel. Foi um dia terrível. Foi um dia terrível. Naquela mesma manhã, eu fiz um vídeo dizendo, sabes, vamos orar por Israel. Vamos orar pela paz em Israel. Vamos orar pela paz na Palestina. Vamos orar pela paz em Israel e em Jerusalém. Vamos orar pela paz no meio do Hamas. Foi falar para orar pela paz no meio do Hamas, sabes? Só faltou uma cruz para me crucificar. Ah, mas espera aí, orar pela paz no meio do Hamas? Tu tá louco? Orar para que eles sejam salvos? Sabes e sábias, não nos esqueçamos que um dos maiores matadores, assassinos do cristianismo, um dos maiores assassinos do cristianismo, dos cristãos, aliás, dos primeiros judeus que haviam se convertido a Yeshua, porque o cristianismo foi uma religião instituída muito depois, mas os primeiros judeus convertidos a Yeshua, os novos convertidos, um dos principais assassinos deles foi Paulo. Eu não sei se você lembra disso. Paulo era uma espécie de terrorista. Paulo, a Bíblia fala que ele exterminava. Exterminar, sabe, não é açoitar, não. Exterminar, você sabe o que é? É acabar para sempre. Eu sempre brinco dizendo aqui que eu quero saber como é que foi a primeira conversa de Paulo e de Estevão no céu. Não sei se você sabe, mas aos pés de aos pés de Paulo estava a capa de Estevão. Permita-me pegar a referência bíblica. Permita-me pegar a referência bíblica para vocês. Atos capítulo 7 e versículo 58. Olha o que diz. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Estevão sendo apedrejado. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo.
Saulo, quem provavelmente estava coordenando esse assassinato, foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. Como diria o reverendo Hernandes Dias Lopes, Saulo, o touro que foi domado. O Antônio falou uma coisa muito importante aqui. Saulo era muito zeloso no trabalho dele de exterminar. Agora, sabes, reflita sobre algo importante. Nós entraremos daqui a pouco em um período de eleições, etc. Sabes quantas pessoas vão começar a brigar uns com os outros? Por quê? Graça para mim, mas não graça para os outros. Sabe qual é o problema? O problema é o orgulho ferido por ver os últimos ou aqueles que você considera que não merecem sendo tratados com dignidade. E obviamente isso, sabes, faz uma alusão muito clara para todos nós aqui sobre a entrada dos gentios no reino. Os judeus eles haviam carregado por muito tempo o peso da história, o povo da lei, o povo do livro, a lei cerimonial, as promessas, as esperas. E aí então, quando os gentios são chamados e recebem os mesmos privilégios em Yeshua, isso obviamente acaba provocando ciúme. O mesmo princípio ele parece estar contido também na parábola do filho pródigo. O irmão mais velho, ele não fica sem casa, ele não fica sem herança, ele não fica sem pai, mas ele não suporta ver o pai recebendo o filho que voltou. Isso nos ensina algo importante aqui. A inveja espiritual, muitas vezes, ela se disfarça de um senso de justiça. A inveja espiritual diz, não é justo. Não, isso aí não é justo. Mas por trás desse não é justo, ela está dizendo, eu não aceito que ele receba tanto quanto eu. É por isso que a resposta do dono começa com uma palavra muito surpreendente aqui. Amigo. O dono da vinha, ele chama o cara que está julgando ele de amigo. Ele fala, amigo. Ele não responde descontrolado, ele não agride, ele não fica negociando a bondade dele. Ele simplesmente revela a verdade. Amigo, eu não estou te fazendo injustiça. E essa frase aqui por si só, ela já devia tampar as nossas bocas que muitas vezes estão murmurando. Acabou. O Eterno, ele não nos faz injustiça quando ele é bom com o outro. Ele não nos rouba quando ele abençoa alguém. Não. Ele não diminui a nossa história quando ele restaura a história de outra pessoa. A graça dada para uma pessoa não é uma violência contra mim. Nós precisamos deixar isso claro, sabes? O Natanael nunca fica contente com a luz, com as coisas que estão acontecendo. Eu sempre tenho que mudar alguma coisa aqui, sabes? Isso tem que ficar muito claro para todos nós. É importante que nós entendamos isso. A grande verdade é que a graça ela não é um prêmio dado para que nós alimentemos a nossa comparação. Não. A graça é uma liberdade bondosa da parte do Eterno. A grande verdade é que quem transforma muitas vezes a graça numa dívida perde a capacidade de se alegrar, de ser feliz. Por quê? Porque está sempre calculando, está sempre medindo, está sempre comparando, está sempre cobrando. E uma alma que muitas vezes só calcula, ela não consegue celebrar a presença do Eterno Deus. O Eterno Deus é justo sem deixar de ser bom. E aí nós temos agora a resposta do dono em 3 atos. Primeiro, ele afirma a justiça dele. Olha, eu não te faço injustiça. O segundo ato, ele lembra do acordo. Eu não fui justo contigo? Tu assinaste um contrato comigo sobre 1 denário, meu amigo. Estou te entregando 1 denário. Ponto e pronto. E o terceiro ato, ele afirma a liberdade que ele tem. Olha, não me é lícito fazer o que eu quiser com aquilo que é meu? Então, essas 3 respostas aqui, elas já sustentam a parábola. O Eterno Deus é justo, o Eterno Deus cumpre com a palavra dele, o Eterno Deus é soberano sobre aquilo que ele é. Isso é importante porque muita gente acha que para Deus ser bom com alguém, ele precisa ser injusto com outra pessoa. Mas a parábola mostra
totalmente o contrário. O dono não foi injusto com os primeiros. Ele apenas foi generoso com os últimos. A justiça dele cumpriu com aquilo que estava combinado, mas a bondade dele foi além do esperado. E aí aqui nós temos a diferença entre justiça e graça. Presta atenção. Justiça é o dono pagar aquilo que ele prometeu. Eu prometi que eu ia pagar um denário e eu vou pagar um denário. A graça é o dono decidir ser bom além da proporção daquilo que foi calculado pelos homens. O problema dos trabalhadores é que eles aceitaram a justiça quando ela os beneficiava, mas eles rejeitaram a graça quando ela beneficiou os outros. Isso acontece muito, sábios e sábias. Nós amamos a graça quando nós somos necessitados, mas nós podemos estranhar a graça quando ela alcança alguém que nós julgamos não merecer. Olha que interessante. Quando a graça nos encontra, nós chamamos de misericórdia. Agora, quando ela encontra o outro, às vezes nós chamamos de exagero. Não, peraí, eu acho que não é bem assim. Me alcançou, graças a Deus, o Eterno foi misericordioso. Ai, tuas misericórdias se renovam todos os dias da minha vida, todas as manhãs. Glória a Deus, se renovou na vida do outro. Não, peraí, é injusto. A parábola está vindo para corrigir isso mesmo, sabe? Em mim e em vocês. Essa parábola nos lembra que o Eterno, ele não precisa pedir autorização para o nosso senso de merecimento para ser bom. Quando o dono diz, eu quero dar a esse trabalhador tanto quanto eu dei a ti, ele na verdade está afirmando a liberdade da bondade que ele tem. E essa sentença dele aqui demonstra muitas vezes a pretensão humana de querer controlar a distribuição da graça. O que pertence ao Eterno não está sob a nossa administração. Ou melhor, sob a administração da nossa inveja. A grande verdade é que o Eterno Deus, ele não deixa de ser justo quando ele é generoso. Nós é que deixamos muitas vezes de ser humildes quando nós achamos que a generosidade dele precisa obedecer à nossa tabela. O olho mau, ele não suporta ver a bondade. E aí o dono ele faz uma pergunta no final, que é mais profunda na parábola. Olha, eu não fui injusto? Eu não te paguei aquilo que eu acordei contigo? Ou será que é mau o teu olho porque eu acabei sendo bom? E Yeshua poderia terminar a parábola dizendo apenas que o dono pagou corretamente. Mas ele vai mais fundo aqui. Ele não trata apenas do contrato. Ele trata do olhar. O olho, na linguagem bíblica, histórica e cultural, não é só um órgão físico. O olho representa percepção, o olho representa desejo, o olho representa julgamento, representa intenção. É através dos olhos que os homens seguem desejos dos corações. Um olho bom, ele vai enxergar com generosidade. Um olho mau, ele enxerga com inveja, com suspeita, com ressentimento. Como que estão os teus olhos hoje? A pergunta que o dono faz aqui, em outras palavras, olha, o problema está na minha bondade ou na forma como você está enxergando a minha bondade? É uma pergunta que a gente tem que levar para a vida real, sabes? Será que o problema está naquilo que Deus fez? Ou no modo como nós temos interpretado aquilo que Ele fez? Eu te pergunto, será que o problema é a bênção do outro? Ou é a doença da comparação dentro de você? Será que o problema é que o pai foi bom? Ou talvez o problema seja que eu não consigo celebrar a bondade do pai quando ela não me coloca acima de alguém? A inveja é um pecado sem prazer. A inveja é um pecado que não tem proveito nenhum, não tem honra nenhuma. A inveja entristece a própria pessoa. A inveja se ira contra Deus. A inveja deseja o mal do próximo. A inveja é uma violação dos dois grandes mandamentos ao mesmo tempo. Ela não ama nem a vontade de Deus e não ama nem o próximo. Não ama nem o bem ao irmão. Isso é muito sério. Porque a inveja espiritual não é apenas você se sentir incomodado. É você resistir de fato, de forma ativa, à bondade do Eterno. Quando essa bondade muitas vezes não confirma a sua superioridade.
Por isso que a parábola ela não está falando só com gente de fora. Ela está falando com discípulos. Ela está falando conosco, que somos discípulos de Yeshua nessa manhã. Ela está falando com quem trabalha. Ela está falando com quem chegou cedo. Ela está falando com quem suportou o calor. Ela fala com quem tem uma história, com quem renunciou, com quem tem tempo de serviço, com quem tem memória de sacrifício. E Yeshua não está desvalorizando quem chegou mais cedo, não, pelo contrário. Ele está curando quem chegou cedo de ficar transformando a história deles em soberba. Não é porque você chegou mais cedo que você agora vai ser um orgulhoso. Existe uma diferença enorme entre você lembrar com gratidão o quanto você caminhou e agora usar a sua caminhada para pisar ou diminuir quem chegou depois de você. A grande verdade é que a maturidade espiritual, ela não é apenas permanecer na vinha por muito tempo. É você permanecer na vinha sem perder a alegria quando o dono for bom com quem chegou depois de você. Os últimos e os primeiros. É o que ele fala, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. No fim, Yeshua, ele retoma a frase assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por quê? Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, conforme algumas versões dizem. Mas essa frase, ela não deve ser lida como uma brincadeira de inversão social, como se fosse um paradoxo. Como se Deus simplesmente gostasse de trocar as posições. Não, vamos botar esse aqui e esse aqui. Não. Ele não quer surpreender as pessoas com esse jogo de troca. Não. O ponto aqui é muito mais profundo. No reino, a ordem não é medida apenas pelo tempo de chegada, pela visibilidade que nós temos, do serviço que nós executamos, ou pela memória do esforço que nós fazemos. O reino revela o coração. Antes que eles chegaram primeiro, alguns deles que chegaram primeiro, eles poderiam terminar por último. Por quê? Porque eles deixaram o orgulho contaminar o coração deles. Alguns que chegaram depois, eles poderiam ser colocados em honra. Por quê? Porque eles receberam a graça com humildade. Mas depois eles responderam com muita sinceridade. Alguns que pareciam muitos promissores, eles acabaram terminando vazios. Outros que talvez começaram tarde, eles podem frutificar de maneira surpreendente pela bênção do Eterno. Isso é uma advertência para nós e para os discípulos. Pedro ele tinha falado recentemente sobre deixar tudo para seguir Yeshua, e Yeshua não nega que talvez tenha uma recompensa para isso. Mas ele está querendo proteger os discípulos desse orgulho. Por quê? Quem deixou tudo não deve transformar a renúncia, esse ato, em uma moeda de superioridade. Esse aqui é um ponto muito importante para quem serve ao Eterno Deus há muito tempo. O tempo de serviço, ele pode se tornar um testemunho de fidelidade, como você caminhou com o Eterno, como você honrou com o Eterno, honrou o tempo que você passou com o Eterno, desculpa, a sua lealdade, a sua devoção. Amém. O tempo de serviço ele pode demonstrar o fruto da sua fidelidade, mas o teu tempo de serviço no reino também pode demonstrar um combustível para um orgulho, para uma presunção. Então depende do teu coração. Se eu olho para trás e digo, o Eterno me sustentou até aqui. Eu só pude estar aqui hoje porque o Eterno me permitiu. Gratidão. Agora, se eu olho para trás e eu digo, depois de tudo que eu fiz, não, eu mereço mais do que aquele que só produziu um pouco no dia. Ou seja, o mesmo passado, ele pode alimentar a humildade ou a soberba. Escreve aqui, o meu coração define se sou orgulhoso ou humilde. Então a diferença está nos olhos. Por isso que a parábola ela nos chama para uma decisão no dia de hoje. Volte a enxergar o teu chamado como graça. Volte a enxergar a vinha como um privilégio. Volte a enxergar o denário como bondade suficiente. Volte a enxergar o irmão não como uma ameaça, mas como alguém que também foi alcançado pelo dono da casa. O que essa parábola está exigindo de todos nós, sábios e sábias? É que nós não saiamos daqui simplesmente sendo bons ouvintes, mas não bons praticantes. A parábola dos trabalhadores da vinha, ela não permite que nós saiamos daqui ilesos. Na verdade, ela pergunta
onde nós estamos colocando a nossa história. Talvez nós estejamos na praça ainda, estamos ocupados com muitas coisas, como Marta, com muitos afazeres, mas ainda não entramos na vinha do Eterno. E aí, nesse caso, a palavra para nós, todos nós aqui pela manhã é: eu responderei ao chamado. Escreve aqui para mim: eu responderei ao chamado. Você precisa sair da ociosidade espiritual. Você precisa começar a trabalhar. Cuida da tua alma. Cuida da tua casa. Cuida do teu chamado. Trabalhe enquanto é dia. Porque talvez nós estejamos na vinha, mas nós estamos cansados, suportando o calor do dia. E nesse caso a palavra é: permaneça. O dono é justo, o trabalho que você está fazendo não é em vão, ele vai pagar exatamente aquilo que ele acordou com você. O Eterno não é tardio com aqueles que servem, mas cuidado para que o cansaço não vire ressentimento. Ou talvez nós estamos entre aqueles que chegaram cedo e eles começaram a comparar. Nesse caso, a palavra para cada um de nós é: nós precisamos de arrependimento do olho mau. Para de chamar a bondade do Eterno Deus muitas vezes de injustiça. Para de ficar usando a tua história como se você fosse superior, isso é orgulho. O Eterno Deus não te roubou quando Ele foi bom com o outro. Pelo contrário, Ele foi justo com você e com o outro. Talvez nós estejamos entre aqueles que chegaram tarde e podem se sentir indignos de estarem no trabalho. Então, nesse caso, a palavra para cada um de nós é: eu receberei a bondade com humildade. Também não use a graça do Eterno Deus para se orgulhar. Mas também não recuse a graça do Eterno Deus por causa de vergonha. Se o Eterno te chamou, Ele te chamou e ponto. Então trabalhe. Se Ele te deu um lugar, então entre. Se a porta está aberta, acesse. Se Ele decidiu ser bom, não discuta com a bondade dEle. A grande verdade é que todos nós somos mais parecidos com os trabalhadores da última hora do que nós gostamos de admitir. Diante da santidade do Eterno, nenhum de nós tem um currículo capaz de colocar Deus em dívida. Não tem como. Mesmo quem chegou cedo só permaneceu lá porque foi sustentado. E mesmo quem trabalhou muito durante o dia inteiro, ele só recebeu porque a vida que ele recebeu, o chamado que ele recebeu, o tempo, foi o Eterno Deus. Então, no fim, ninguém pode se gloriar diante do dono da vinha. Porque não era para ter nenhum trabalhador. Se tinha, era porque o dono da vinha te chamou. Quem chegou cedo agradece. Quem chegou tarde agradece. Quem trabalhou muito agradece. Quem foi surpreendido pela misericórdia, talvez trabalhou menos, agradece. A vinha é do fazendeiro, é do dono de família, é do empresário, é do trabalhador. O chamado é dele, o pagamento vem dele, a bondade vem dele, a graça vem dele. Para que nós possamos nos encaminhar para o final aqui, sabes? Quando a bondade do Pai, ela é revelada para todos nós, ela vai revelar também o nosso olho. Escreve aqui, ó: a bondade do Pai revela o meu olho. A bondade do Pai, ela revela aquilo que está dentro de cada um de nós. Essa parábola ela é como se fosse uma incisão, uma cirurgia no coração da pessoa que serve. Ela vai cortar uma capa bonitinha de obediência e ela vai perguntar: olha, você ainda se alegra com a bondade do Pai quando ela alcança alguém além de você? Porque é possível você estar na vinha e perder a alegria do dono. É possível você trabalhar para o Eterno Deus e aos poucos você começa a discutir com Deus. É possível ter história de serviço e ainda assim você acabar desenvolvendo um olho que é incapaz de enxergar e celebrar a graça do Eterno Deus. Yeshua, ele nos chama de volta para o centro da vontade dele. O reino dos céus, ele não começa no mérito que você tem. Ele começa na bondade do dono. E se começa nele, ele é quem sustenta e também termina nele. O nosso trabalho é só a resposta que nós damos para isso. O nosso trabalho não é a moeda. A nossa vida de obediência é uma vida de frutos. A nossa vida de obediências não é um instrumento de cobrança. Se nós permanecemos, graças ao Eterno. Porque foi graça, não é porque nós somos superiores. Então,
A pergunta final que fica para todos nós aqui é: será que o teu olho é mau porque ele é bom? Se a bondade do Eterno com outra pessoa ela te ofende, presta atenção, porque talvez o problema não seja a justiça de Deus. Talvez seja a doença da comparação no seu coração. Talvez seja um orgulho envernizado de zelo. Talvez seja uma obediência que deixou de ser gratidão e acabou virando uma moeda de troca. Qual é a ação prática de hoje? O caminho de volta é muito simples, mas ele também é muito profundo, sabe? Larga a caderneta da contabilidade do mérito. Abandona. Volta para a gratidão daquilo que você foi chamado para fazer. Quem entende aquilo que foi chamado para fazer pela graça do Eterno Deus, não murmura quando a graça chama o outro, se alegra inclusive. Quem sabe que não era o dono da vinha, não fica ofendido quando o dono distribui o que é dele. Quem lembra que estava num charco de lodo, numa praça de negociação entre os pecadores, mas foi chamado para trabalhar, não vai desprezar quem também estava lá com ele. Quem conhece de fato a bondade do Pai vai celebrar toda vez que essa bondade ela vence a miséria de alguém e alcança alguém. A graça se torna uma ofensa somente para aqueles que esqueceram que também foram alcançados por ela. Mais de 50 pessoas aqui, mais de 50% das pessoas que estão aqui, não estão na escola adquirindo sabedoria. Eu fiz outras perguntas, dizendo, eu não sei o que é, ou eu vou me matricular. Bom, o motivo pelo qual você não está na escola adquirindo sabedoria hoje, coloca aqui no chat para mim. Qual é o motivo pelo qual você não está na escola adquirindo sabedoria hoje? Por que você não se matriculou durante a sequência de lives A Riqueza de Provérbios? Por que você não se matriculou durante a sequência de lives Os Tesouros de Eclesiastes? Por que você não se matriculou na escola adquirindo sabedoria durante a sequência de lives O Fogo de Cantares? Todas as aulas estão sendo disponibilizadas logo após a live. Todos os materiais de apoio estão sendo disponibilizados para os alunos da escola adquirindo sabedoria como prioridade, é óbvio. Dentro da escola adquirindo sabedoria, todas as aulas estão lá disponíveis, não só essas lives, nós também estudamos sobre a riqueza de Provérbios. Nós fizemos uma sequência de lives comentando os 31 capítulos de Provérbios. Sabe, quem aqui fez riqueza de Provérbios? Quem aqui fez riqueza de Provérbios? Foi muito impactante a riqueza de Provérbios. Na época nós tínhamos cerca de 3.000 pessoas aqui assistindo todos os dias. Foi muito importante. Muito, 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 muito importante. A riqueza de Provérbios. Muito importante. Essa sequência de lives da riqueza de Provérbios está disponível dentro da Escola Adquirindo Sabedoria. Posteriormente, nós fizemos a sequência de lives Os Tesouros de Eclesiastes. Nós comentamos por que Salomão fala, eu não vou falar aqui, mas por que ele fala tanto? Ah, não existe sabedoria. Primeiro ele fala em Provérbios. Se você puder, compre sabedoria. Invista finanças e sabedoria. Legal. Em Eclesiastes ele fala, nada de nada adianta, tudo é vaidade. Ô Salomão, o que é isso? Tá confuso? Mas tem um grande segredo. Quando ele vai falando, procurei ver tudo que o homem fazia debaixo do sol, etc, etc. Eu não vou dar spoiler aqui, mas a sequência de lives Os Tesouros de Eclesiastes foi muito impactante, e aí nós terminamos a trilogia do Rei Salomão com o Fogo de Cantares. Inclusive, eu e minha esposa fizemos juntos. Por que ele fala, os teus seios são como os 2 filhotes gêmeos gamos de uma gazela. Os teus dentes são como novelhas tosquiadas. Ele começa a usar várias analogias. O que ele está falando ali? O que significa isso? Ô Salomão, agora parece que esquentou as coisas. Será que Salomão está falando realmente de um casamento? De um marido e uma mulher? De um ato de deitar numa cama? Nós estudamos de forma profunda isso.
todas essas sequências de lives, além de mais de 550 aulas, sabe? Não são 50 aulas, não são 300 aulas, não são 400 aulas, são 550 aulas. Mais de 550 aulas estão disponíveis na Escola de Crença e Sabedoria. Então, assim, eu só queria saber qual é o motivo. Qual é o motivo? Olha que legal o que a Viane falou. Hoje eu estou vivendo uma vida diferente por ter aplicado os princípios nos meus dias. Que legal, que incrível. Glória a Deus por isso, não tem a ver com o Natanael. Me permita falar, me permita perguntar, por isso que eu perguntei. Por que você não se matriculou ainda para a Escola de Crença e Sabedoria? Não, eu não vou abrir as matrículas hoje. Eu só queria saber o motivo disso ainda. Porque, sábios e sábias, é importante que eu deixe isso bem declarado. Natanael, por que precisa ter um custo para estudar a palavra de Deus? Não tem custo nenhum, sabes? Não tem custo nenhum. Eu sei que se você comprou uma Bíblia, ou se você ganhou uma Bíblia, com certeza você pagou alguma coisa. Ou se não, você tem um celular, tem um aplicativo, e você pode tranquilamente baixar a sua Bíblia no seu aplicativo e ler. Então, Yeshua é gratuito. O reino de Deus é gratuito, sem preço, sem medida. Agora, o trabalho que nós desempenhamos, por exemplo, eu, minha equipe, onde nós gastamos tempo estudando, sabe, não é simplesmente abrir a live aqui, ler os versículos e começar a estudar sem ele nem beira, não. Eu pesquiso lá a palavra do grego, a palavra do hebraico, eu compro o comentário bíblico, eu estou estudando para trazer o melhor para vocês. Sabe quando você tem um problema no seu carro, mecânica no seu carro, e aí você precisa arrumar ele? Você paga um mecânico. Você concorda comigo que se você estudasse o suficiente, você saísse do seu emprego, agora eu vou parar tudo que eu estou fazendo, eu vou abrir um curso, eu vou entrar na internet aqui e eu vou comprar um curso de como ser mecânico de carro e como consertar isso. Eu tenho certeza que você conseguiria consertar. Ou então, melhor, imagina que no momento, sábado pela noite, depois do Shabat, você quer sair com a sua família para comer uma pizza. Você vai lá e paga o chefe de cozinha para fazer a pizza. Concorda comigo que se você estudasse um pouquinho, comprasse os ingredientes certos, você poderia fazer a pizza em casa também? Você não está pagando somente pela pizza. Você não está pagando somente pelo conserto do seu carro. Você paga pelo trabalho e pela hora do mecânico. Você paga pela hora do pizzaiolo, do chefe de cozinha. Quando você compra um livro, você não está comprando Jesus. Você não está comprando Deus. Yeshua é gratuito. O eterno Deus é gratuito. Mas você está comprando o tempo que aquele escritor levou dedicando a vida dele para nos trazer algo que ele recebeu de revelação. Não é sobre nós comprarmos Deus. Não tem como, é loucura pensar nisso. Mas é o quanto ele se dedica. Sabe por que as lives estão acontecendo? Porque o Eterno me deu a oportunidade de ser como um mecânico, de ser como o chefe de cozinha, de eu poder estudar, e talvez você que trabalha em outra coisa, e talvez muitos de vocês me servirão em uma outra área, e eu vou precisar pagar para vocês. Eu vou precisar investir na vida de vocês, porque muitos me servirão em uma outra área. Mas o Eterno me deu essa graça de nós estarmos aqui juntos para que eu pudesse estudar e trazer isso para vocês. Se o Eterno Deus, ele não tivesse me dado essa graça, ele teria me dado uma graça de uma outra coisa, talvez nós não teríamos uma sequência de lives de Provérbios, de Eclesiastes, de Cantares de Salomão, não teríamos a sequência de lives, as parábolas de Yeshua, porque eu estaria fazendo outra coisa, para o reino também, mas outra coisa. Então, sempre quando alguém te assim, é importante que você divida o cara que é um charlatão, que usa o nome de Deus para vender. É importante que você tenha discernimento. Mas é importante que você saiba também que quando você compra uma mentoria, quando você se inscreve para uma conferência, por exemplo, e eu me inscrevo em várias conferências, que muitas delas às vezes não são baratas, mas eu me inscrevo em conferências espirituais para ir lá, para aprender. Eu não estou comprando Yeshua, não, eu posso receber no meu quarto.
mas eu estou comprando o tempo que aquele ministrante estudou. Eu estou comprando o acesso. Sabe, o meu mentor ele não mora aqui no Brasil. Então, por vezes, eu compro uma passagem para voar até a casa dele, para aprender dele. Eu não estou comprando Yeshua, nada disso. O que eu estou comprando? O acesso, a experiência que ele teve, os 82 anos que ele teve, os conselhos que ele pode me dar. Então, quando eu for abrir as matrículas para a Escola de Grande Sabedoria, já esteja treinado para isso. Em determinado momento que eu vou abrir, e seria uma honra receber vocês lá. Uma honra. Sabe, a escola começou em 2023. Nós estamos chegando agora ao final de 2026, há 3 anos de escola. E ela já tem mais de 500 aulas na escola. Alguém perguntou, a escola é todos os dias? Bom, se você assistir uma aula por dia, você vai levar mais de um ano. Só porque ela não está parando. A escola está continuando. Eu continuo a colocar cursos lá. Eu continuo a fazer algumas pontes para que nós possamos trazer cursos específicos lá. E eu sempre penso, sempre quando eu sento com a minha equipe, eu falo, como é que vai ser a assinatura dessa vez? O que nós vamos entregar? O que nós vamos mudar? E outra, qual é o preço que nós vamos colocar? E nós temos pensado em algo, sabes, para não ser incoerente. Porque não adianta falar sobre mordomia, não adianta falar sobre a graça do Eterno, aí cobra um preço exorbitante. Como eu também não concordo. Existem coisas aí que nós temos custos, eu tenho custos de vida, eu tenho custo de plataforma, todos nós temos custos. Aí eu não concordo também de começar a usar o nome do Eterno para fazer um monte de coisa, simplesmente para fazer dinheiro. Não, isso não. E todas essas pessoas que fazem isso, elas vão ter que prestar contas para com o Eterno Deus. O material não está chegando desde sexta-feira. Tem como mandar? Vou falar com a minha equipe sobre isso. Ok? Vou dar uma puxada na minha equipe hoje para saber por que os materiais não foram enviados desde sexta-feira. Tem muitas pessoas que receberam, outras pessoas que não receberam, mas eu vou puxar a minha equipe para que os materiais sejam enviados ainda hoje. A Marli falou uma coisa aqui, até aula de hebraico tem na Escola de Grande Sabedoria. Exatamente. Nós temos aula de hebraico. Um professor israelense, nascido em Israel. Não é nem eu, que meu hebraico tá bem curto. Como nós não temos a necessidade de falar todos os dias, confesso que o meu hebraico está bem curto. Mas até aula de hebraico nós temos na Escola de Grande Sabedoria. Até isso. Ou seja, é para equipar você realmente, para você tomar melhores decisões na esfera espiritual, na esfera pessoal, na esfera profissional. Sabes, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelas orações sobre as nossas vidas, a vida da nossa família no dia de ontem. Ontem foi um dia, confesso, um pouco difícil. Nós acordamos com a notícia do falecimento do meu tio, fomos no velório. Aí depois, no final do dia, para termos pelo menos uma alegriazinha, perceba, eu não sou jogador de futebol nem nada disso, nem gosto muito de futebol, mas para termos uma alegriazinha, o Brasil poderia ganhar, isso foi eliminado, mas isso não vai nos parar. 2026 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Para mim, 2022 já foi. 2026 vai ser a parte 2. Nós vamos crescer ainda mais em conhecimento e graça. Que o Eterno Deus abençoe vocês. Nós estaremos aqui amanhã, às 5h33 da manhã, para mais uma parábola importante. Frase do dia já está no meu Instagram. Permita-me entrar aqui e mostrar para você qual é a frase do dia de hoje. A frase do dia de hoje é: a graça de Deus não é medida pelos seus esforços. Vai lá no meu feed agora, pega essa frase e comenta a melhor lição que você aprendeu no dia de hoje. Marca alguém para estar aqui amanhã. Amanhã vai ser um dia extremamente importante. Então traga alguém, faça um story, diga por que é importante estar aqui. Será que eu posso te desafiar hoje? Você que muitas vezes fica se comparando. Não, mas eu não vou falar isso porque o que a minha família vai pensar? Eu posso te desafiar aqui, fazer um story dizendo assim, venha para a live amanhã. As parábolas de Yeshua não é sobre Natanael, é sobre o próprio Yeshua. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu comprometimento. Te vejo amanhã, às 5h33 da manhã. Nós estaremos juntos e assim alcançaremos sabedoria.